Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Inspira Print, mais um episódio de podcast. E hoje nós estamos com ele aqui, o Paulo Vitor, a lenda. Vou deixar ele contar um pouquinho da história dele aqui. E galera, lembrando que agora vai ter a Future Print, tá chegando, falta menos de 2 semanas, então vem novidade por aí. E esse episódio é especial para Future Print. Então vou deixar ele se apresentar logo após tudo que... Se você está gostando desse conteúdo, já deixe seu like, se inscreva no canal, isso motiva a gente a estar produzindo mais conteúdo como este. Esse episódio está sendo patrocinado pela Fácil de Imprimir, então se você tem uma empresa de comunicação visual e precisa terceirizar alguma parte do seu processo, a Fácil de Imprimir é o local ideal para você. E se você está começando também e não tem equipamento, você pode contar com a Fácil de Imprimir até você montar o seu perfil de cliente e saber qual equipamento ideal para comprar, tá bom? Vou deixar ele se apresentar. Tudo bem, Paulo Vitor? Tudo jóia. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Vitor. Eu sou empresário ou proprietário? Tanto faz, né? É o que você mandar, você que é o dono. Vamos falar, proprietário. Tá? Isso, proprietário da PV, Revestimentos Autoadesivos. Né? E isso aí, tamo aí e vamos que vamos. Bora, show de bola. Ô, Paulo Vitor, como é que você caiu nesse mundo de comunicação visual? Você já, desde pequeno, você já... quero ser um adesivador, quero ser um plotador, quero trabalhar com... Nada, eu de pequeno eu queria ser bombeiro. Mas assim, a gente que é pequeno, né? Aí não tinha como ser bombeiro. Mas assim, a história para que eu tô hoje, onde eu tô, eu comecei da comunicação visual. Trabalhava em umas empresas lá da cidade mesmo. Aí eu entrei numa empresa que trabalhava com todo. Eu aprendi a trabalhar com todo. Aí depois a gente foi para uma empresa que mexia com adesivo, né? Então assim, e lá era tudo meio que confuso, porque eu não sabia de nada, né? Era tudo... O banco só não sei se é hoje ainda a comunicação visual. Você chega, taca água no adesivo, água na geladeira, na geladeira, tem um rodo desse tamanho, você prancha. Não sei se é assim hoje em dia, né? Mas aí, com o passar do tempo, eu fui gostando disso aí, só que passou mais um pouco de tempo, eu fui mandado embora. Então, tipo, nessa época aí que você começou, você teve treinamento? Não. Ou chegou lá, tá aqui, pega e faz? Tipo assim, o treinamento que eu tinha era que o patrão, né, chegava, você tem que fazer isso aqui, pronto. Mas não tive um ensinamento. Tipo assim, ó, você vai fazer isso aqui por causa disso, por causa daquilo. Não. Ele chegou, ó, seu trabalho é esse aqui, você tem que me entregar. Eu entregava. Eu tô batendo nessa tecla porque um dos projetos da Inspira Print é justamente esse. Mostrar para o pessoal, para os empresários, quem está investindo e vai contratar pessoas, que existe processos que facilitam muito, tanto a vida de quem você está contratando, igual foi a sua experiência. Se você tivesse passado por um treinamento, talvez você teria tido muito mais resultado, trago muito mais lucro para a empresa, né? Com certeza, porque assim, por exemplo, vamos supor que o patrão não tem tempo, que é o que todo mundo fala. Não tem tempo para ensinar. Mas se ele tem um conhecimento que tal empresa dá um curso, ou tal local ou cidade dá um curso, ele fornece esse curso para o seu empregado ou para o seu colaborador, é lógico que automaticamente ele vai render mais. Vai entregar mais qualidade, vai entregar um serviço mais rápido, porque na comunicação visual tem um dilema, né? Tempo é dinheiro. Então, assim, e tem muito problema com retrabalho. Porque não tem curso, não tem nada ensinando o jeito, não o jeito correto, mas uma maneira fácil de fazer o trabalho, entendeu? Sim. O jeito é as ferramentas para facilitar a vida, né? Então, o seu primeiro emprego já foi na área de comunicação visual? Não, o primeiro não, já rodei. É história. Mas assim, contar a história do Paulo Vitor. Mas aqui. Se for, então, mas eu comecei praticamente assim na comunicação visual. Já trabalhei em fábrica de botina, já trabalhei em supermercado. Já trabalhei de jovem aprendiz também na fábrica. Antigamente fazia muito cabo de colher, né? Que as cabinhas, você colocava as colheres e torcia. Ixi, já trabalhei demais. Aí por último, o último emprego assim, de CLT mesmo foi de comunicação visual. Aí você saiu e resolveu montar seu próprio... Porque eu sempre tive vontade de empreender. Com o que eu não sabia. Mas quando era tipo assim, uns 18 para 19 anos, eu queria montar uma fábrica de botina. Porque eu sabia de tudo de botina. Só que eu tive um problema. Cada esquina tinha uma fábrica de botina. Eu falei, gente, mas não tem como, né? Aí beleza. Aí veio a questão dos açaí.
Antes, falei, vou montar uma loja de açaí. De repente, mesma coisa, toda esquina tem um açaí. Hoje, você vai na esquina do lado tem açaí, na rua de baixo também tem. Então eu fiquei nessa. Aí depois veio a questão da calha. Você calheira e não sei o quê. Mesma coisa, todo lugar tinha um calheiro. Eu falei, mas gente, deixa eu nunca vou trabalhar pra mim. Porque eu não queria, tipo, entrar no ramo de roupa, de perfume, de celular. Porque também já tinha um monte de gente. Aí eu falei assim, eu tinha até desistido. Aí coincidiu que eu trabalhei na comunicação visual. Aí eu fui mandado embora. Aí foi onde eu fiquei um mês pensando o que eu ia fazer. Aí como eu tinha muita facilidade de fazer as coisas, eu sabia fazer muito. Mas eu pensei assim, o que eu não dependo de ninguém? Aí fui filtrando até chegar no adesivo. Mas aí veio outra pergunta. O que eu vou ter de diferente? Porque na época, o pessoal da comunicação visual, tinha uns que faziam todo, tinha os outros que instalavam a CM, tinha outros que faziam corte de laser, né, de letrinha. Eu falei, gente, eu vou ser só mais um adesivo e pronto. Comunicação visual o leque é gigantesco, né? Eu falei, não, tem que ter um diferencial. Só que quando eu comecei, eu não sabia o quê, né? Eu só fui. Vamos dar certo e pronto. E foi indo. E tá assim até hoje, né? Indo. E tem quanto tempo que você tá nessa empreitada aí solo? Esse ano fez 4 anos. 4 anos. 4 anos. Aí agora, mas agora você já achou o norte, né? Já. Hoje em dia, eu não trabalho. Eu trabalho com adesivo, só que eu costumo dizer que é um revestimento autoadesivo. Porque a minha área hoje é focada em decoração. Então a gente faz revestimento de parede, de teto, de chão, de móveis, mesa, porta, batente, ixi, é um leque. Veículo também. Aí vem a parte automotiva, né, que a gente faz personalização empresarial, plotter de carro completo, de cliente final. A gente também faz muita frota, que é para ônibus, principalmente em Betim. A gente tem uma parceria lá com um amigo nosso, aí tudo que aparece para a gente de frota, a gente manda para ele. Massa. Entendeu? Meio que a gente contrata ele, entendeu? Ele cobra o valor, a gente manda pra ele faz pra gente. Aí, às vezes eu vou, às vezes não. Entendi. Depende. Legal. Você trabalha muito com fazer adesivo de parede também. Isso. Né? Cara, uma dica aqui, porque tem muita gente que sofre, tem muita gente que está começando ou começa a aplicar e sofre. Cara, é toda parede que dá para adesivar? Ó, vou falar sobre os revestimentos que eu trabalho hoje. Hoje em dia tem uma série de função de material. Mas vamos falar dos material convencional, tradicional, né? Certo. Que é aquele de impressão e os que já vêm do catálogo. Certo. A gente pode fazer parede lisa. Parede que tem textura não é bom fazer. Por quê? Como a cola é base d'água do vinil, certo, pode ser que com o calor ela solta. Entendeu? Entendi. Mas assim, isso vai variar de superfície para superfície. O melhor é a parede lisa. Pode ser pintada, pode ser rebocada, pode ser com gesso, não tem problema. E sempre que você vai fechar um serviço desse, você faz uma visita técnica antes? É preciso. Eu costumo dizer que a obrigação, a visita técnica é uma obrigação nossa. Porque a gente não sabe como que tá a parede, o estado que tá a parede, se tá fora de esquadro ou não, que é de 10 casas que você vai, 9,5 tá fora de esquadro. O que é fora de esquadro? Por exemplo, você vai tirar uma medida do metro quadrado. Certo. Você vai pegar, vamos supor que o lado direito e o lado esquerdo. O lado direito tá lá com 4,10 m. O lado esquerdo tá com 4,15 m. Aí vamos supor que você vai fazer um ripado no teto. O bonito do ripado é ser reto. Sim. Aquelas tirinhas. Aí no vinil, se você for seguir o alinhamento da parede, lá na ponta ele começa escuro e no final termina marrom. Por causa desse desnível. Entendeu? Entendi. Então, às vezes até na hora que o cara vai montar a arte, quando vai pôr aquelas fotos, é a mesma coisa. Ele considera só a primeira medida e faz o quadrado, aí na hora que vai instalar vê que tá faltando um pedaço, ou que não tá encaixando a arte. Aí fica doido, né, lá na hora. Porque, não, aqui que eu arrumei e tal. Mas assim, é igual eu costumo dizer, qualquer tipo de revestimento, pode ser parede, pode ser teto, até chão. Eu sempre abro primeiro as folhas e marco onde que vai a sobreposição. E sempre confiro as medidas, porque sempre tem desnível. Eu já sofri muito com isso. Sempre foi aplicar uma parede uma vez, eu não entendia dessa forma, a maioria, tipo assim, quando começa a gente não entende. E eu nunca fui adesivador, eu fui adesivar porque não tinha opção. Era necessário. Coloquei os adesivos lá e tô lá sofrendo. Foi adesivo tijolinho. Sei. Aí eu comprei aqueles prontos, já não tinha encaixe, custei achar os encaixes dele, e sozinho. Aí, na hora que eu tô terminando o último lá, nunca dava certo, nunca dava encaixe.
É porque assim, vamos pegar no caso do tijolinho. O tijolinho, a gente começa a primeira folha normal. Por exemplo, a parede tem lá 3 metros. A gente joga uma sobra 3,10. Só que da segunda folha em diante, para os encaixes bater certinho do tijolinho, é geralmente entre 30 e 50 centímetros. Então, por exemplo, se você comprar uma folha de 3,10, a outra tinha que ser 3,60. E assim sucessivamente. Por quê? Os encaixes bater. Porque tijolinho você tem muita perca de material. Ele tem um padrão, Tem um né? padrão. Tem um Porque padrão senão, que ele vai se repetindo. porque senão fica um tijolinho pequenininho e o da frente gigantesco. Aí depois vem pequenininho, aí fica de jeito, entendeu? Fica muito desconfigurado. Mano, E pra quem entende, vê, fala que o serviço tá ruim. Mas às vezes a gente não sabia, igual no seu caso, você tentou fazer o jeito que você podia. Entendeu? Acabou que, tipo assim, pra mim dar encaixe, o último adesivo ficou faltando 10, 15 centímetros da parede. Geralmente. Aí ficou aquele buraco lá, eu falei assim, não, fica aí que eu vou resolver esse problema depois. Aí... Voltou? Hã? Voltou depois? Se eu voltei lá? Voltei, claro, não deixava o cliente sem atender, não. É porque tem gente que fala que vai voltar e não volta, não. Não, mas aí ficou o buraco lá. Só que aí eu ia pegar outro adesivo e ia ficar emendado. Uhum. Aí eu tive uma sacada. Peguei um adesivo preto, fiz um preto fosco e fiz um recortezinho de branco e coloquei uma frase, uma passagem bíblica e fiz o acabamento. Sei, entendi. Aí o cara nem esperava por isso, aí eu falei, olha, tinha ficado um defeito, mas eu tô te entregando algo a mais que você não me pediu e não vou nem te cobrar por isso por conta do transtorno que a gente teve. Então, conquistei um cliente. Através de um erro, você achou uma solução e da solução você conquistou um cliente. Entendeu? Exatamente. É isso que eu falo pro pessoal. Não é só sobre entregar um trabalho. Por exemplo, deu um problema? Tranquilo, resolve o problema. Explica pro cliente, seja verdadeiro, qual que foi o problema. E faz a coisa acontecer. Porque, igual eu te expliquei, por isso que eu te perguntei se voltou. Tem muita gente que fala que volta e não volta. Não, tem gente que passa o orçamento, pega 50% e vai embora. Ixi, acontece isso demais. Ficou baratinho. Se é o... Pagou, o cara sumiu. Se é o que mais acontece. É raro, mas acontece com frequência. Ixi. Aqui tá, né? É raro, mas tá lá, sempre. Sempre tá acontecendo. Eu até falo assim, às vezes um erro é uma oportunidade. Às vezes você vai gastar um dinheiro, você vai comprometer o seu lucro, mas ele acaba se tornando um investimento. Uhum. Porque se você for pegar e gastar com investimento, impulsionar uma campanha para atrair cliente, às vezes você não vai ter o mesmo resultado de você entregar algo a mais para o cliente e ele ficar satisfeito. Justamente. Porque ele vai falar para todo mundo quem fez aquele trabalho. Né? Eu mesmo já tive prejuízo com questão de material. Normal. É normal. Você fala pro cliente, teve um problema do material, sim, mas eu te entendi o erro. Porque às vezes o erro não é da gente, do aplicador. Muitas das vezes é do material. Igual, eu usava uma outra marca, eu sempre tive problema com essa marca, sempre tive. Aí eu falei, vou trocar para uma outra marca, e assim e tal, o material era até um pouco mais bonito, o cliente gostou, só que como eu tinha muita demanda, eu consertei para ela praticamente 20 dias depois. Mas quando eu consertei, que eu fiz a pós-venda para ela, ela ficou satisfeita. E a gente é cliente até hoje, eu sou cliente dela, que ela abriu empresa, e ela é minha cliente. Mas... Então assim, meio que a gente troca... Figurinha. Figurinha, eu compro dela, ela compra de mim, ela precisa de mim, eu preciso dela, e vai indo. E virou uma relação saudável, né? O que não pode é deixar o cliente sem atender. Tem muita gente que a gente vê, inclusive foi um dos motivos de eu montar a Inspira Print, fazer os eventos, fazer os tutorial, é para isso. Porque tem muita gente que vem da área e às vezes é um arte finalista, não tem noção de instalação, ou é um instalador, não tem noção de arte, ou é um vendedor que não tem noção nenhuma. Então, tipo assim, realmente trazer esses conhecimentos, essas trocas de ideia, participar de feiras e congressos e trazer as novidades pra galera. Igual, por exemplo, questão com arte. Como eu faço muito revestimento de parede, a maioria é personalizado. É pra quartinho de criança, é mesmo pra consultório. Eu sempre deixo uma sobra, entendeu? Por exemplo, vamos supor lá que... Vamos supor que eu trabalho com vinil de 1 metro. Eu faço a arte tipo 1 em 1. Eu deixo aquele centímetro de sobra. Porém, eu jogo uma margem de erro no próprio vinil. Então, por exemplo, a parede tem 1, ele vai tipo no final 1 em 5. Entendi. Justamente por causa do esquadro. Entendi. Então, o cara que é o arte finalista, se ele entender isso, ele ajuda o aplicador. Entendi. Porque às vezes o aplicador não passa isso pro arte finalista.
Aí fala que você errou na arte, que não sei o que, gera questão. Fica um querendo jogar a culpa no outro. Mas não é por causa de um detalhezinho que gera um problema, entendeu? Se for um trabalho muito grande, ixi, aí o trem é feio. Fica. Igual, por exemplo, eu sou parceiro da FACET, deu do meu primeiro serviço, até hoje. Massa. A gente foi para São Paulo, a gente fez muito projeto da escola Wizard. Eu peguei o material da FACET aqui e levei para São Paulo. Massa. Entendeu? E tá lá até hoje. Se você E já aconteceu algum perrengue? Faço imprimir, entregar um material, não tá de acordo, tem que refazer? Às vezes já aconteceu, não vou mentir, né? Mas assim, conversei com os meninos e é tudo 100%. Mas lá não tem problema. Sempre refez. Não, a gente refaz se foi erro da gente mesmo. Ou, às vezes não é culpa de vocês. É porque às vezes o material tá no estoque, vocês pegam e faz, às vezes tem uns detalhezinhos. Sim. Como a gente entrega muito estético, aí pega e vê, entendeu? Mas os meninos sempre foi tranquilo, sempre foi de boa, nunca tive problema. Então, às vezes dá problema em lote também, a gente entende que, tipo assim, às vezes a distribuidora foi lá e vendeu aquele fundo do lote lá, ficou muito tempo parado, tá perdido, e a gente não tem noção, porque quando a gente abre lá, o giro lá na face, ele até é rápido. Então o estoque está sempre renovando. Inclusive, a gente teve alguns problemas lá com laminação, e as laminação voltava tudo. A gente teve muito prejuízo. Foi lona? Não, é laminação. Não, lona vinil transparente. Eu tive um também com vinil, mas foi pouquinho, foi umas coisinhas, tipo assim, eu acho que era da própria marca do vinil. Por exemplo, você faz a impressão, aí tinha uns detalhezinhos lá. Não era da impressão, acho que era do vinil. Entendi. É mesmo com a laminação, se for uma fosca, esconde. Mas na época a minha era brilho. Aí, moço, ficou regaladão. E era do lado externo, por isso que eu laminei, porque era lado externo da loja. E o sol batia, menino do céu. Aí eu mandei o vídeo pros meninos, falei, tá acontecendo isso aqui. É do vinil? Ele falou, esse é do vinil aqui e tal, não sei o quê. Você manda pra gente a medida pra gente fazer? Eu mandei. Acho que um dia pro outro. Foi muito rápido. Quando é refação lá, eles correm pra... Porque lá a gente entende que, tipo assim, vocês estão lidando com um cliente final. Então, tipo assim, quanto mais demorar, mais transtorno vocês têm. Quanto mais dinheiro vocês perderem, mais dinheiro a gente perde também, porque se você deixar de vender, eu deixo de te atender. Então... E assim, já tem 4 anos, né, de parceria. E eu não largo nem a pau. Porque assim, é uma empresa hoje que eu me familiarizei, né, lá eu converso com todo mundo é amigo. Nós até brinca de vez em quando, mas assim, é uma empresa que se eu precisar do material, tipo, 2 dias, eu sei que vai estar lá. Não vou ter dor de cabeça, não vou ter problema. Aí os meninos até perguntam, você quer que refira, quer que faz? Eu falo, não precisa não, deixa que eu faço aqui mesmo. Aí eles pegam e mandam. Ainda tem vezes que a gente até surpreende, né? Fala pra não refilar, eles lá ainda refila. Fala, não, ganha um tempo. Aí você já vai direto pra instalação, entendeu? Lá é muito bom. Ainda mais como você é de... Araguari é perto, mas não deixa de ser outra cidade. Então tem todo um desgaste de frete, chegar o material. Frete, né? Igual, por exemplo, vou te explicar mais ou menos como é que funciona. A arte chega pra mim, quer dizer, eu faço a arte, mando pro design, o design me manda, eu mando um e-mail. Aí do e-mail vocês vão abrir, tudo mais, que dia que fica pronto? Vamos para amanhã, 5 horas da tarde. Eu vou lá, ligo pro menino do frete. Aí ele chega, não, dá pra passar lá esse horário, ou só no outro dia. Aí é onde que eu consigo conciliar qual é o horário que eu vou estar lá pro cliente. Entendeu? Tem toda essa logística. E o cliente sempre quer pra ontem. Sempre quer pra ontem, né? Ontem não, ontem tá cedo ainda, é sempre ontem. Aí o que acontece? Aí a gente pega, faz toda essa logística e sempre dá certo. E quando tem erro, geralmente é de um dia pro outro. É muito rápido. Muito, muito rápido mesmo. Eu falei assim, não tem ninguém, nem fornecedor que sem ser de impressão, que não entrega nessa rapidez. Não tem. É um cuidado que a gente sempre teve com os clientes, questão disso, porque se já errou, já tá tendo prejuízo. Então, vamos sanar o mais rápido possível para evitar. Porque isso aí acontece, né? Porque a demanda é alta, né? Então sempre vai ter um probleminha ou outro. Mas eu tive foi pouco. Se for pensar em 4 anos, dá pra contar nos dedos, acho que foram 5 vezes só. Uma vez por ano, praticamente. E alguma surpresa? Você já teve algum serviço que você foi fazer e teve surpresa? Foi assim, cara, ou boa, ou ruim, foi assim, cara, fui atender um local ali e assustei onde que era, ficou com medo. Porque tem vezes que a gente entra numas frias, né? Teve uma época que eu fui fazer... Na verdade foi 2 vezes. Cliente, não. Na verdade foi 2 vezes. Uma vez foi lá na cidade mesmo.
Não é biqueira que fala, né? Mas era um local assim bem... Porque Bem duvidoso. porque como a gente vai de veículo, o medo do cliente eu não tive, mas eu tive o medo de deixar meu veículo na porta. Porque a gente sabe que era um local perigoso, onde tinha muito furto. Aí o que acontece? A gente trabalha com um olho aqui no serviço, o outro olho lá no carro. E como eu não tenho, assim, no dia eu não tinha um funcionário, era só eu, ixi, o serviço que era pra fazer 1 hora, a demora foi 5. Porque toda hora você parava pra olhar, entendeu? Entendi. E um outro problema que eu tive, não problema assim, né? Eu costumo dizer que é experiência. Foi quando eu fui pra São Paulo fazer um trabalho. Porque eu entrei numa região que eu não sabia, chamava o Uber, ninguém aceitava. Falei, mas o que é isso? O que tá acontecendo? Aí eu chamei um taxista lá, falei, preciso chegar nesse local aqui, quanto você cobra? Preciso nem saber o valor, não, só quer que você me leva lá. Ele falou, cara, esse local é um local perigoso, né, tal, porque acontece isso, acontece aquilo. Mas as histórias que eu tive praticamente foi essa. Mas por muito custo você levou, mas ele me cobrou 3 vezes mais. Eu falei, nossa. Eles veem que a gente é de fora, eles aproveitam, né? Falou o sotaque, uai, já... Aí eles falam, você é de Minas, velho? Uai, eu sou, você não é não? É de jeito, né? Aí, é nessas... Mas é uma experiência boa, né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente já anda pra todo quanto é lado. Sempre tem esse receio de outro estado, porque não é de lá, né? Mas aí sim, devagarzinho vai indo. Vai chegando, devagarzinho vai chegando, igual mineiro. Vai pelas beiradas, quando você vê, já foi tudo. E na sua profissão, como que você foi se especializando? Você teve algum curso? Você buscou treinamento? Então, porque aí cai naquela história da comunicação visual. Porque quando eu saí, eu falei assim, cara, isso é uma história de vida, né? Eu falei assim, porque quando eu saí, eu tava namorando. Aí, a gente namorando, eu e minha esposa, a gente conversou sobre casar. Eu falei, gente, que doidura. Eu desempregado. Nós falando de casamento, não, isso aqui é muito doidura. Ou ela é que é doida, ou eu que sou doido, né? Mas os dois é doido. Aí eu fiquei 1 mês pensando o que eu ia fazer. Aí foi onde eu caí no adesivo, falei, vou mexer com o adesivo. Aí como eu vim da comunicação visual, que era só do mesmo jeito, água, sabão, querosene pra limpar as coisas. Aí eu vi um Instagram de um colega meu, que chama Diego Lopes. Ele hoje também, ele dá curso, né? Ele é embaixador lá da Imprimax também. Aí eu vi um frigobar que ele fez, de uns antigos, mais bonitinho. Eu vi que a aplicação dele foi sem água. Aí eu vi outros tipos de uso de ferramenta, eu já comecei a ver luva. Aí eu vi assoprador. Aí eu vi umas espátulas diferentes que eu não entendia. Aí que lá foi me chamando a atenção. Aí na Mas época... você não teve aquele olhar, isso é coisa de Nutella, não. Não, achei diferente, porque a comunicação é só de um jeito, é água, sabão e rodo. Porque tem gente que não dá o braço a torcer, né? Aí eu falei assim, nossa, que novidade, né? Foi isso aqui, o povo não faz, não. Aí já cresci o olho, porque tipo, era uma coisa diferente. Aí eu chamei ele no Instagram. Mas na época eu pensei que ele nem ia me responder. Porque o cara tinha 30 mil seguidores. Falei, não, esse cara vai me chamar a responder, não. Aí, no mesmo dia à noite, ele me respondeu, e aí, piá, não sei o quê. Eu falei, esse cara é do Sul. Tudo certo, né? Não sei o quê e tal. Aí eu perguntei pra ele, nossa, deixa eu te falar, onde você aprendeu, né? Fazer isso aí e tal, não sei o quê. Aí ele falou que trabalha praticamente, que a empresa dele era de família, trabalhava praticamente a vida inteira com adesivo. Só que nessa época minha, tinha fábricas que davam curso. Porque foi aonde que eu conheci a Altac, a Imprimax, que eu fui entender. Aí eu peguei e me certifiquei. Fiz o primeiro curso básico automotivo. Eu trabalho com decoração e faz automotivo, você que doido. Pensando assim, o automotivo é o mais difícil, né? Não, sim. Na minha concepção de leigo, eu não sei adesivar. Já adesivei, mas eu falo, eu não sei, nunca tive contato com ferramentas. Mas eu creio que o automotivo é muito mais difícil que o decorativo. Pra quem nunca fez, realmente principalmente na parte dos para-choques, né, ali, daquela tanto dianteiro, as curvas, porque se a pessoa tem que ter um pouco de cuidado. Mas eu descobri que tinha um curso. Eu falei, vou fazer esse curso. Aí entrei em contato com a fábrica, na época foi a Imprimax, porque eu tentei entrar com as duas, só que a Imprimax respondeu mais rápido, foi muito mais fácil. Aí eu falei, Eu falei, onde que é o curso? O curso fica aqui em São Paulo, não sei o quê. Eu falei, o quê? Porque pra mim eu achei que era online, essas coisas. Mas não era presencial. Aí eles me passaram o valor, eu falei assim, gente do céu. O lugar mais longe que eu fui foi Caldas Novas. Eu falei, não, vou lá no outro estado, lá em São Paulo. E quando eu fui,
O povo falava assim pra mim, ó, cuidado, o povo rouba, né, que não sei o quê. Pra gente que nunca foi... Aí a gente que é mineiro, né, falei, nossa, o que eu vou fazer com meu celular, carteira, fiquei pensando. Aí eu vesti uma calça normal, em cima dessa calça pus um short e vesti uma outra calça. Aí no short eu coloquei carteira, celular, chave, tudo. Aí como é que faz pra olhar a hora? Olhando o celular, não tinha como, porque tava tudo assim por dentro, tava tudo assim por dentro. Aí era o maior custo. E transitar lá em São Paulo? Tem que olhar no celular pra ver os mapas. Aí a minha esposa, a família dela é de lá. Só que ela veio pra cá, deu de novinha, então ela tava pior que eu. Ela que nasceu lá e dá pior que eu. Falei, gente, como é que eu vou fazer? Aí o que acontece? A gente é mineiro, mas nós não é burro, né? Eu falei assim, vi lá um mapa dos trem lá. Falei, tá, eu tô aqui, então eu tenho que ir pra lá. Aí eu daqui, por exemplo, eu saía da Luz, ia pra Calmon Viana. Aí parava ali, eu ia até o final. Aí chegava e perguntava, como é que eu faço pra chegar em tal estação? Você pega aqui de volta, aí você vai parar numa cidade, tipo assim, tá em Paulista, dali você vai pegar pra outro caminho. Aí foi de jeito. Primeiro dia, primeira vez que eu fiquei muito nervoso, tenso, né? Falei, gente, aqui a cidade é grande. E é um monte de gente passando pra cá, pra lá, e eu tava ficando já doido. E no mapa aparece tudo pertinho, né? Isso, né? Pertinho. Lá tem igual mineiro. Não vamos ali que é pertinho, é longe, só que dói. Aí o que acontece? Aí eu cheguei no local. Aí na segunda vez foi mais tranquilo. Eu fui direto pro curso, tinha alugado um hotel, o hotel era pertinho. Aí, mesmo sendo pertinho, eu ia de Uber. Tipo assim, eu era 3 esquinas, mas medo de ser roubado, você chamava o Uber e ia. Aí tá. Aí depois eu voltei de novo, fiz outros cursos, mas aí eu já turmei. Hoje eu costumo dizer que eu sou um paulista já. Parece que eu nasci lá. Hoje ando pra tudo quanto é lá, tanto de trem, tanto de ônibus, aí vai. Mas, eu tive a experiência agora fazendo um curso também lá em São Paulo. E o hotel ficou um pouquinho, não tão perto assim, mas eu fui a pé. Eu brinco que foi a pé pra ir, era 5 minutos. Pra voltar, 3 horas. É porque vai conversando, né? Não, só ladeira. Ah, pra ir era só descida. Só descida. Pra voltar era 3 horas. De Uber era 15 minutos. Tanto que era sofrido. E lá tem disso, né? Muita subida, descida. Tem, ó. Beco. Dependendo do lado que você vai também. Passa no meio da Cracolândia. A parte que eu fui foi mais tranquila. É, porque a Cracolândia é perto ali do centro, né? Praticamente. É um local muito histórico ali. Eu não lembro o nome, mas é perto de... Na região central. Não vou saber o nome lá mais, não. Esqueci. E na primeira... Cara, primeira vez que eu vi aqui, o pessoal lá, cara, igual filme de zumbi mesmo. Ah, é? Tudo parado, esquisito, né? Agora, voltando ao assunto do curso, você concluiu o curso, pegou o certificado? Isso, aí eu fiz o curso, aí eu peguei o certificado e vim embora. Só que eu costumo dizer que eu fiz o curso mais sem muita experiência. Porque eu aprendi mesmo foi no YouTube. Entendi. Por exemplo, ia lá no cliente, vou fazer um orçamento de uma geladeira. Você não voltou com confiança já para fazer serviço. Você aprendeu... Tipo assim, eu costumo dizer que eu aprendi no YouTube. Mas quando eu fui fazer o curso, eu aprendi técnicas de acabamento. Entendi. Que aquilo ali melhorou a minha entrega do meu serviço. Né? Porque, por exemplo, eu vou lá, vou atender o meu cliente. Aí chegava aqui esse frigobar, aqui a geladeira tudo ferrujado. Aí como é que fica? Fica bom? Rapaz, fica novo, né? Falei, nem sabia. Falei, não, assim, fica novo demais, fica zero, vai ficar top. Aí tá. Quanto você me cobra? Era X valor, era baratinho. Na época era. Hoje eu cobro tipo 5 vezes mais, mas na época era baratinho. Mas na época você sabia fazer orçamento na época? Não. Eu fui com a cara e com a coragem. Então, mas você fazia orçamento que jeito? Eu ia na casa do cliente, levava uma trena, tirava a medida assim. Que até então ia estar fácil de imprimir. Meu primeiro frigobar, eu peguei um material, acho que blackout de vocês pra poder fazer. Entendi. Eu não entendia assim de adesivo. O único contato que eu tinha com adesivo era fácil de imprimir. Aí eu peguei e tirei as medidas, largura e altura, né? Esse aqui é 40 por 30, esse aqui é 20 por 20. Mandei pra vocês, preciso de um adesivo sim, impressão branco. O trem já era blackout na cor branca normal, ainda tive que fazer impressão. Aí na época me cobraram um valor lá, só sei que, tipo assim, eu ganhei R$100 na época. Aí eu falei, nossa, R$100? Pegou o valor que custava, jogou um pouco a mais e pronto. Isso, tipo assim, acho que tinha ficado... Não tinha nem calculado a mão de obra. Não sabe disso não. Tipo assim, só sei que eu tinha cobrado uns 300 e pouco da mulher. Aí o custo do material era 200, por exemplo. Só sei que eu peguei uns R$100 livrinho. Aí eu pensei, R$100 pra fazer isso aqui, se eu fizesse isso aqui todo dia, dá 3 mil, hein? Um mês, 2 quartos, tá bom, né?
Aí tá, eu peguei, que é trem tudo enferrujado, feio mesmo. E ela fica bom, fica novinho, fica brilhante, você não tem ideia. Mentira, eu nem sabia o que eu tava falando. Aí eu cheguei no YouTube, como tirar a ferrugem de lataria. Como passar massa plástica. Como que lixar uma massa plástica. Foi de jeito. Então você já saiu na frente de muita gente. Uhum. Porque tem gente que nem fazer essa pesquisa não faz. O pessoal só acha que vai dar certo, vai lá, faz e nem tenta resolver o problema. Aí foi de jeito. Aí onde que eu costumo dizer que hoje eu sou muito completo por causa disso. Por causa da minha curiosidade. Eu sei tirar uma ferrugem de uma geladeira, eu sei lixar, sei desmontar. Que eu também desmonto. A gente faz revestimento de geladeira, envelopa, né? Aí eu desmonto porta, desmonto puxador, desmonto tudo para entregar acabamento. Eu costumo dizer que hoje a minha empresa a gente não entrega trabalho, a gente entrega acabamento. E é diferente. Eu já vendi geladeira adesivada, eu nunca desmontei, só apliquei lá. Então, tipo assim, é onde você consegue agregar valor. Uhum. Né? É um serviço porque assim, geralmente todo mundo corta rente, né? Chega na parte de trás da geladeira e corta rente. Ali a gente dobra. Emenda quando tem... Ali a gente dobra, aí tem a parte de cima que hoje a gente faz uma sobreposição para esconder aquela emenda. O povo fala emenda, eu costumo falar sobreposição. Mas esconde aquela emenda para entregar um resultado melhor. Então, assim, por isso que eu falo que eu aprendi muito no YouTube do que nos cursos. O curso é bom? Porque você tem certificado, você faz curso diretamente da fábrica, o pessoal te conhece eles, então você tem aquele network, né, com o pessoal. Sim. Aí depois disso eu voltei para fazer o curso intermediário, depois eu fiz o curso avançado, aí do curso avançado fiz uma prova para me tornar credenciado, e agora eu vou fazer outra prova para ver se eu me torno embaixador, né? Vamos ver se vai dar certo aí. Massa. E quais as vantagens desses cursos? Além de você aprender a aplicar. Cara, a vantagem é que, tipo assim, no caso da Imprimax, a gente sempre faz um grupo. Sempre tem um grupo. Por exemplo, você foi lá, fez um curso. Você vai entrar nesse grupo. E nesse grupo tem vários aplicadores. Então, todo dia ele tem dúvida. Tem alguém tirando dúvida de alguém. Então, além de você aprender no curso, ter aquele conhecimento, você também vai adquirir conhecimento através do grupo. Da comunidade. Isso. Fica um aprendizado contínuo. Isso. Aí, o bom também é que, tipo assim, como você é certificado de fábrica, igual no meu caso aqui, se eles precisarem de alguém da região, eles te indicam. Igual, eu nem era avançado, eu era intermediário. Apareceu um restaurante para fazer lá na cidade lá, que eles queriam envelopar. Na época, queriam adesivar. Aí o pessoal da Imprimax me indicou para eles. A gente pegou, fez todo o processo, e a empresa acabou fechando comigo. Eles não me conheciam, mas conheciam a Imprimax. E se a Imprimax falou que o meu trabalho era bom, eles confiam na Imprimax, entendeu? Então traz mais segurança para o cliente. Traz assim, o cliente confia mais em você mesmo, não te conhecendo, e isso te gera também parceria. Porque você vai fazendo um serviço de uma empresa que nunca teve na cidade, o povo fica curioso para saber. Aí foi aonde que entrou outro tipo de parceria, que são as arquiteturas. Que vem as arquitetas, entendeu? Tem como fazer isso? Tem. Nossa, que legal, eu tava precisando. Então, assim, o certificado, ele te garante o resultado que você vai entregar. Mas eu costumo dizer que a pessoa só aprende mesmo no dia a dia. Tem que treinar, tem como. Tem que treinar. Ali você tem o conhecimento, né? Aí se você vai ficar bom ou não, é na prática. E não adianta você fazer o curso e depois não praticar. É uma coisa que eu costumo dizer, né? É um curso, tipo assim, é um curso que não é para dono de empresa. É para quem vai fazer a aplicação. Quem tá no operacional. Agora, quando o dono da empresa, quando a empresa é de uma pessoa só, aí não tem jeito. Não tem como. Você tem que aprender. É igual eu costumo dizer, né? Que, assim, conhecimento sem ação é apenas informação. Eu tenho o conhecimento na cabeça, mas eu não pratico, não adianta nada. Exatamente. Então, tipo assim, a pessoa investe à toa, entendeu? Então, assim, o legal é a pessoa investir e praticar. É fácil? Não. É muito complicado, mas, assim, se a gente tem força de vontade, a gente consegue. Isso é tranquilo. E eu vi que você vai ser um dos jurados lá na Futuriprint, né? Conta um pouquinho como é que você foi parar de envelopador aqui em Araguari, foi parar jurado em São Paulo na Futuriprint. Então, para mim te falar o passo a passo, eu vou te falar assim. Antes de eu conhecer as empresas de ferramenta, né? Que hoje tem várias no mercado, tem o pessoal da X-Fac, tem o pessoal da Joker, tem o pessoal da, acho que MJ Tools, e tem um monte que tá sendo lançado aí. Eu fui para a feira mais para saber como que funcionava.
fui para a Futuriprint, vi lá, participei de alguns anos de algumas provas. Então você já concorreu também? Do que você fala? Já concorreu, já participou de concurso de plotagem? Isso, mas assim, o meu primeiro ano não. Primeiro ano eu fui só para ver. Entendi. Aí no segundo ano que eu voltei, eu tremendo, né, na base. Você já sabia, no primeiro ano você já sabia que existia esses concursos? Não. Eu fiquei sabendo dessa feira, né, que ia ter, através dos cursos, né, que a gente faz, a gente vai para Futuriprint, vai lá, visitante e tal. Aí como que eu já tava mais ou menos na época do meu primeiro curso, aí eu fiquei poucos dias e já fui para a feira. Entendi. Então eu fiz o curso, passou acho que 2, 3 dias eu fui para a feira, porque como minha esposa tem uns parentes lá em São Paulo, aí nós ficou na casa da avó, aí de lá, eu já sabia andar lá, já aprendi, aí eu fui direto pro evento. Aí foi onde que eu fui, minha cabeça ficou doida, né? Ela explodiu praticamente, porque eu falei, nossa, que tanto de coisa, tanto de gente, o pessoal envelopando muito rápido, principalmente na questão do frigobar, né? O cara envelopou um frigobar inteiro em 2 minutos. Falei, que é isso? Que doidora é essa? Aí foi aonde que eu Aí tive você mais fez aquela vontade. conta, né? R$100 por dia no frigobar, agora R$100 a cada 2 minutos? Nossa, eu fiquei doido. Eu falei assim, cara... E na época eu pensei assim, não, eu quero ficar igual esse cara, né? Quero ficar igual ele, porque o cara era muito bom. E eu acho que, ele, se eu não me engano, ele foi campeão lá nesse evento. Aí foi aonde que eu fui conhecer as marcas de ferramenta, né? Tudo mais. Aí o primeiro ano eu fui, só pra conhecer. Segundo ano eu participei, acho que no meio de 100 envelopado eu fiquei em 10º, minha colocação. E eu tinha 1 ano de empresa, praticamente. Eu falei assim, para quem veio da comunicação e tá entregando serviço que fiquei em 10, tá excelente. Aí foi onde que eu tive mais vontade de aprender. E quanto tempo tem que você fez o primeiro curso? Tem muitos anos? 3 anos e meio. Então, recente. Porque assim, foi no meu primeiro ano, eu abri minha empresa em abril. Abril, maio, junho, julho, agosto. Em agosto para setembro eu já fiz o curso. Massa. E nesse mesmo ano eu casei. Olha pra você ver que doidura. Nossa. Aí tinha que ralar mesmo. Nossa, aí o que acontece? Vamos voltar lá no caso da ferramenta, senão não vai perder. Aí participei e eu fui conhecer a entender de ferramenta. O que era um doctor, o que era uma espátula, para que era um feltro, para que servia. Aí eu fui... Se eu te falar que até hoje eu não sei qual que é a diferença da espátula de feltro com a normal, para que serve? A de feltro, aquela toda feltro, ela não pode molhar. Se ela molhar, ela enche. Agora o feltrozinho que a gente coloca na espátula de plástico, você já pode molhar que ele não vai descolar da espátula. Então, mas para aplicação do vinil, elas têm funções diferentes? Qualquer uma você consegue fazer, mas eu costumo usar mais a de plástico porque a pegada é melhor, porque tem ela de vários tamanhos também, entendeu? Tem ela rígida, tem ela flexível, agora de feltro não. Ela é sempre, tipo, meio mole. Entendi. Então, se você vai fazer um serviço, por exemplo, uma laminação, que precisa ser por força no transparente em cima da impressão, ela já não serve, porque ela é mole. Eu perguntando porque tem muito tempo que eu tô nessa área e eu, tipo assim, nunca percebi que eu tinha essa curiosidade. Então, aí geralmente é de jeito, mas todo mundo começa. Eu também usava essas aí de feltro aí, ficavam umas boas, eu não entendi porquê, mas tudo bem. Aí eu fui 2 anos, nada. Aí no terceiro ano eu participei, no segundo ano eu participei lá na Futuriprint, no circuito X-Fac. Aí nessa competição, eu tremendo na base, né? A gente treme. Mas eu fui até bem, aí eu comecei a conhecer sobre essa ferramenta. O que era um doctor, para que servia as lâminas, por que tinha que ser de 30 graus, não podia ser aquelas quadradinhas. Você participou da competição sem usar sem ter contato com as ferramentas. Você teve o primeiro contato lá. Tive contato lá, porque lá eles fazem tipo um kitzinho pra gente que é aplicador, fazer lá. Aí eu comecei a ver por que tinha um feltro, aí eu tive interesse e curiosidade e perguntei. Aí foi passando com o passar do tempo, tive um relacionamento com o Renan. O Renan é um dos... Costumo dizer que é dono, né? Porque lá é uma empresa de família. Então ele é um dos donos lá. Eu tive contato com ele. E a gente foi conversando durante todo o ano. Porque todo mundo que fazia serviço postava no Instagram, lá usando a ferramenta deles, e marcava o Instagram do X-Fac. Aí fala, tipo assim, patrocina eu, né? Que não sei o que e tal. Todo mundo pedindo uma gorjeta. Aí eu falei assim, vou fazer a mesma coisa, né? Todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também. Só que não é bem assim, só de você postar que você faz parte lá do time.
Porque tem muito processo. Eu fiquei, sim, mais de ano. Acho que eu tô com 4 anos, praticamente. Uns 2 anos. Direto. Rodeando. Rodeando. Não todo dia, mas assim, pelo menos umas 2, 3 vezes na semana. Fazia um serviço e marcava isso. Não é nem rodeando, é engajado, né? Porque você tinha... Você tava com esse objetivo. Uhum. Aí passou no outro ano. Aí conversa vai, conversa vem. Perguntei, né? Vocês estavam precisando de alguém para catar os adesivos lá no chão, né? Varrer o stand, organizar lá. Até então eu recebi um não, né? Falei, não precisa não, porque nós já tá com a equipe aí e tal. Aí eu falei, mas qualquer coisinha, né? Você mandou uma mensagem e tal. Aí passou uns 6 meses depois, eu mandei mensagem de novo. E aí, tava chegando perto da feira, né? Vocês conseguiu pensar, né? Que você falou pra mim que ia me responder, mentira. Ele falou que não tinha, mas eu falei que ele ia me responder. Aí eu falei assim, você falou que ia me responder e não respondeu. Que ia me responder e não respondeu e tal. Ele falou, então, a gente tá com uma equipe aí, mas eu tô vendo a possibilidade, eu acho que vai ter como te trazer, pelo menos pra gente manter o stand organizado. Porque essa feira era a própria Future Print. Ela é uma feira grande. Sim. A FESP é um evento pequeno. Menor. Até então, entende ter só uma pessoa. Aí o outro era o certificado Pro Expert, né? Eu falei, não vai ficar catando adesivo. Ele não vai ficar tirando as coisas. Eu falei, não, então eu tiro, não tem problema nenhum. Aí eu peguei, eles me deram essa oportunidade, né? Aí cheguei lá, eu tive uma surpresa, que aí eu me tornei jurado de uma competição sem ser jurado e nunca ter avaliado ninguém. E eu tinha um curso intermediário só. Aí eu falei, gente, isso aqui é doidura. Aí eu falei, então vamos e pronto. Aí é onde que eu firmei um pouco o meu laço com a X-Fac. Aí passou mais um ano, mesma coisa, a gente convivendo, a gente conversando. Aí teve um momento que eles mandou uma ferramenta para testar. Aí eu falei assim, eles mandam a ferramenta? Nem sabia que até então a gente comprava, né? Eu falei assim, nem sabia. Aí eles mandou, a gente avaliou. A maioria deu um feedback positivo, aí eles lançou a ferramenta no mercado. Que lançou na feira do ano passado. Entendi. Aí foi estouro. Aí passou esse ano de novo, esse ano eu fui convidado para ser jurado, só que diferente. Eu que elaborei as provas, eu mais um outro competidor. Então, eles convidaram e deram essa tarefa de vocês elaborar a prova. Isso, porque a primeira vez eu fui só para poder ajudar. Aí coincidiu que, não sei se o outro envelopado faltou, se eles cortou, não lembro. Só sei que surgiu a oportunidade, eu tava lá, falei, então vamos. Então, na verdade, você teve sorte. Eu costumo dizer que foi sorte. Você estudou, você fez um curso, se preparou, ficou no meio deles, se ofereceu e ficou à disposição. Ou seja, você teve sorte. Porque a gente tem que falar que foi sorte, né? Mas assim, aí tirando isso aí, eu me especializei cada vez mais, procurei entender sobre essa ferramenta. Aí eu fiz um novo curso, igual, por exemplo, esse ano eu já vou como credenciado. Entendeu? Tanto pela empresa de vinil, que é a X-Fac, a Imprimax, e tanto pela empresa de ferramenta, que é a X-Fac. Então, assim, e esse ano eu tive o privilégio de, junto com os outros pessoal da organização, de elaborar uma prova para o circuito. Muito entendeu? bom. E esse ano a empresa também faz 30 anos, né? E vai ser só decoração, nem tem automotivo. E a galera não percebe, né, que esse tipo de talento tá aqui na região, Araguari, e representando aqui a nossa região lá em São Paulo. Mas assim, eu costumo dizer que nós mineiros tá com sorte, né? Porque tudo é sorte, né? Porque assim, o ano passado, quem ganhou a competição lá na Imprimax foi o Henrique. Ele também é mineiro, só que mora lá em Betim. Aí esse ano ganhou um outro mineiro também, que é o... Ai, gente, eu esqueci o nome dele. Mas ele é lá da região de Betim também. E sempre tem, tanto em vários eventos, né, que tem o Cambeia também, a gente de Minas tá sempre no topo. Só que a galera não vê. Aí pensa que só, por exemplo, os gringos que é o melhor. É igual no futebol. Inclusive, você falando do Cambeia, me lembra que tem um rapaz aqui de Uberlândia, que é o Boi, também foi campeão lá do Cambeia, né? Só que eu não sei se ele parou de competir, o que aconteceu, mas ele foi campeão do Cambeia há muito tempo atrás. Então, assim, e é bom porque foi lá no início, né? E no início era muito difícil. Não é igual hoje em dia que tem muita ferramenta que te auxilia. Não, antigamente era na força mesmo. E isso gera, por exemplo, um campeonato desse, você se destacando, te gera muito resultado. Gera porque assim, o pessoal te enxerga com outros olhos.
Entendeu? Vê Igual, que é profissional. porque assim, às vezes a gente é profissional do serviço, igual eu, por exemplo, com revestimento. Eu sou profissional, eu trabalho, fiz os cursos, né, tive sorte. Mas assim, se tem uma arquiteta que te conhece, te chama para fazer e te fala de você, os próprios clientes te enxergam diferente. Sim. Entendeu? Por isso que é importante a pessoa fazer um curso por causa da certificação e entregar um serviço de qualidade para poder ter parceria na área de arquitetura. Sim. Entendeu? Então, assim, por isso que é muito bom. Tem gente que acha que comunicação visual é só pegar uma loja e vender serviço para a loja. Fazer placa, fazer o adesivo, aplicar uma vitrine. Não enxerga que tem toda essa outra comunidade, né? Uhum. Construção civil, decorador, que também usa a comunicação visual. Porque assim, igual, vamos falar da comunicação visual, só comunicação visual entender isso, o tanto que ferramenta é importante, eles investirem em ferramenta. Porque a comunicação, não sei se é assim hoje, né? Mas na minha época era só uma ferramenta, voando tudo, se só trocava quando ela estava praticamente no fim. Quando você trabalhava, era uma espátula para tudo. Era para fazer freezer, era para aplicar em vidro, era para aplicar em mesa. Dependendo do lugar, se te dava a espátula ainda, né? Que tinha vezes que eles me davam até um cartãozinho esse cartãozinho normal de crédito para fazer. Era esquisito. Aí, por exemplo, hoje não. Hoje a gente tem um cenário muito grande de ferramenta. Muito grande mesmo. Começa desde o soprador, as lâminas, que também tem maior durabilidade, vários tipos de estilete. Hoje nós temos estilete até com imã. Não precisa mais jogar no chão. Você está fazendo uma aplicação ali num carro, vai fazer o para-choque, aquela esquininha. Você põe um estilete lá, molda, pega o estilete e corta. A praticidade, né? Entendeu? Então, tipo assim, a praticidade é melhor. Né? Você economiza tempo, você consegue entregar um resultado melhor em menor tempo. Igual pra você ver. Eu até fiz um teste uma época. Uma época eles me mandaram uma ferramenta, o pessoal da XFAC, que eu faço muito teto. Certo. Eu sempre usava as espátulas. Eles me mandaram uma ferramenta que parece um rodo. É um trem desse tamanho assim, uma espátula. Aí vem um cabo, igual um rodo mesmo. Certo. Aí o que eu fiz? Coloquei na parte de cima do teto, uns 20 centímetros, travei com a espátula normal. Pedi pro meu colaborador na época esticar o adesivo, segurar até no final. Aí eu fui tirando o liner e pus o rodo. Do jeito que eu pus o rodo, eu só fui. Eu falei, não, gente. Eu envelopei o teto em questão de meia hora. Se fosse na espátula, ia demorar 3 horas. E o braço quase não dói, né? Nossa, dói tudo. Eu tô falando porque eu já brinquei de espatular teto. Nossa também. Senhora. Só que foi um 80 centímetros por 2 metros. Não, e lá, nossa, é muito, porque você vê o teto, a gente tava uns 4 metros do chão e a parede, o teto tinha uns 4 metros de largura. Por quase 8 de comprimento, era muito grande. Você vê, aí veio aquela espátula, eu falei, não, moço, pode vender. Pode vender aí. E tá assim até hoje. Então, assim, a maioria do pessoal hoje que trabalha com teto, investe nessas ferramentas. Por quê? Você economiza tempo. Em vez de você ficar 2, 3 dias na casa do cliente, às vezes você fica só um. E a importância também do empresário perceber que as ferramentas vão ajudar o funcionário dele. Né? Isso, e sem tirar também a apresentação. Porque quando você chega lá com todas as ferramentas bonitinhas, perfeitas, o seu cliente te enxerga de uma maneira diferente. É igual lá na minha empresa, todo mundo trabalha de uniforme, de calça, e eu dou as ferramentas. Aí as ferramentas é uma bagzinha, que a gente põe aqui no cantinho da perna, e coloca todas as espátulas, filtro, estilete, lâmina, imã, tudo dentro dessa bagzinha. Ou seja, quando a gente vai fazer serviço na casa do cliente, não fica nenhuma ferramenta no chão. A gente tem até um suportezinho quadrado, é mais ou menos desse tamanho, amarelinho, que a gente coloca a lâmina dentro dele. Descarta a lâmina lá dentro. Quando vai quebrar, para não jogar. Para não jogar no chão. Porque se você joga no chão, você tem que ter o trabalho depois de catar. E se você vai bater a mão, pensa que tanto que fura. Não, aí é aquelas lâminas que voam e você nunca mais acha. Aí ainda tem uns que vai quebrar a lâmina, aperta na parede, ela espirra e tchau. No caso, o estilete que eu uso, né? Ele tem uma partezinha de trás que sai, a gente tira. Como a lâmina é 30 graus, ele já tem um corte certinho. Aí você corta e praticamente já fica lá. Aí você pega e coloca no descarte de lâmina. É tudo ferramenta. E saber utilizar também. E saber utilizar. Não adianta você entregar a mão na ferramenta desse. Aí o zogrão vai lá, quebra de qualquer jeito. É por isso que eu sempre falo pros meninos, toda vez que for fazer o serviço, tenta não deixar bagunça. Porque qual que é uma das técnicas que a gente usa? É que nosso trabalho não tem sujeira, nem barulho, nem bagunça. Nossa. Entendeu? Que é o tal diferencial. Né? Mas assim, qualquer vinil não vai deixar sujeira. Dependendo do profissional. Às vezes ele deixa o line jogado lá no chão, o cliente chega,
pisa e cai. Escorrega. Então, assim, a gente acabou de fazer aqui a aplicação. Eu costumo dizer que a gente faz um saco. A gente faz um saco com o próprio liner. Que os cortes de adesivo a seguir, a gente coloca tudo dentro desse liner. Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente pega, faz esse saco, coloca todos os retalhos lá dentro. Acabou, a gente joga fora ou deixa na lixeira do cliente. Geralmente a gente deixa na lixeira. Mas tem casos que eu tenho que levar embora. Entendi. Entendeu? Então, eu não deixo nada de sujeira, de bagunça na casa do cliente. Essa é uma visão de trabalho que todos deveriam seguir, né? Ter padrão de atendimento. Então, tipo assim, hoje meio que eu padronizei todo tipo de prestação de serviço. Desde o atendimento, né? Pode ser presencial ou virtual. E tanto a execução do trabalho. A gente sempre prioriza pela padronização. E lá hoje vocês são quantos na empresa? Na verdade, é eu mais um. Que aí eu não costumo dizer que é funcionário, né? Ele é um colaborador meu, mas a gente é praticamente amigo. Entendi. A gente fez uma amizade. Então, assim, ele também já fez alguns cursos, eu também dou uns toques para ele. Quero que ele participe dos eventos, só que ele não gosta. Ele dizer que treme. Ué? Eu falei, mas que é isso? Você não treme comigo, você vai tremer com os outros? Ele, não, é porque ninguém me conhece. Eu falei, melhor ainda. Melhor ainda. Mas ele não gosta, não. Ele é meio assim. Mas até lá... Podia ter trago ele. mas até lá ele... Acho que vai melhorar um pouco essa tensão dele, esse nervosismo. Que a gente fica, né, nervoso. A gente fica assim na barriga, é normal. Até para dar as caras. Eu tive experiência de participar na competição também, lá na Future Print. Para quem já conhece essa história, fiquei em segundo lugar, tá? Então, honrar aqui a região do Triângulo Mineiro. Tinha só mais um competidor? Tinha só mais um competidor. Mas não tiro meu mérito de segundo lugar, tá bom? Fiz um adesivo? Fiz com braille, tá? Não tenho culpa se quem tava me avaliando não soube valorizar a minha técnica. Mas a geladeira ficou lá com as bolinhas certinhas. Você passava a mão, tava escrito geladeira. O instrutor não te entendeu, né? Ontem ele te deixou. Se você tivesse entendido, você tinha ganhado, certeza. Certeza. Mas assim, aí esse ano vai ter lá a competição, né? Falando na Future Print. E nós é jurado mais uma vez. E assim, esse ano tá diferente porque as inscrições estão sendo antecipadas. Entendeu? Certo. A gente não tá fazendo mais a inscrição na feira. Porque, se eu não me engano, a gente tem que passar umas 36 envelopador. Isso em 4 dias. 36? Então, geralmente assim... Então, tipo assim, são 36 pessoas que vão participar, é isso? Que vão participar. Então, por dia, acho que vão participar umas 8, mais ou menos. 8, 10. Entendi. Porque é muita gente. Porque pra final vai 6 pessoas. E lá a gente tá fazendo a inscrição antes, porque... Pra saber a quantidade de material que vai usar, que vai gastar... Que tipo de kit que a gente vai fazer pra cada pessoa, entendeu? Mas... Então, assim, por isso que as inscrições... E o kit de quem tá participando, ele leva pra casa depois? Esse ano não vai ter de jeito, não. Porque o ano passado e nos outros anos, até que era assim. Só que começou a ter muito furto, né? Aí o pessoal, além de dar o kit, ainda tava sendo furtado. Aí, porque assim... Porque tinha lá... O cara que participava, a gente dava uma espátula, uma luva e um estilete. Certo. Normal. Aí ele ia participar da prova, como o estilete era lançamento, eles levavam. Entendeu? Entendi. Não é que levar, eu costumo dizer que a pessoa esqueceu de entregar. Entendeu? Falei, não, esqueceu de entregar. Mas assim, aí esse ano não. Aí esse ano, o que a gente vai fazer? Quando eu for... quando eu for entregar pro... Aí esse ano, quando eu for entregar a ferramenta pro competidor, falta aqui uma luva, um estilete, uma espátula, 3 docos, por exemplo, e uma lâmina. No final, eu vou conferir todas as ferramentas com você. Entendeu? Entendi. Pra justamente não ter mais esse erro. Porque tava tendo... O pessoal tava esquecendo demais, né? Entendi. Aí agora já não vai esquecer mais. Porque eu mesmo já vou lembrar. Mas todo mundo que participa, a gente sempre dá um brinde. Né? Igual, como é que se faz que esse ano vai fazer 30 anos? A gente vai dar um monte de ferramenta. Vai ter a espátula, vai dar feltro. Então, de todo jeito, a pessoa vai sair de lá com alguma coisa ele vai ganhar. Ele vai ganhar já de participar. A gente vai fazer sorteio e a gente vai fazer tipo uma demonstração. Quem for participar dessa demonstração também ganha. Entendi. Então, por exemplo, a pessoa pode ganhar 3 kitzinhos, por exemplo, uma mesma pessoa. Entendi. Da participação do sorteio e tipo um workshopzinho que a gente vai fazer, entendeu? E os ganhadores, qual que é a premiação? O que eles ganham? Então, é um valor em dinheiro. Não posso falar o valor que é surpresa, né? Mas assim,
Tem valor em dinheiro, tem bobina. E se eu não me engano, tem... Aí, se eu posso falar em valor, acho que é mais de R$ 1.000 de ferramentas. Pra pegar no site da X-Fac, entendeu? Entendi. Aí Premiação esse ano boa. vai ser primeiro, segundo e terceiro. E além disso, o reconhecimento, né? Porque a gente também, quem ganha, né? A gente entrega tipo uma folha de cheque de adesivo que a pessoa pode colocar na parede, pode colocar num quadro, entendeu? Então, assim, leva alguma coisa de demonstração. Acho que esse ano também vai ter tipo uns troféuzinhos pequenininhos também. O pessoal esse ano tá investindo pesado. Mas tem que ter 30 Tá investindo, anos. né? E ainda mais que, tipo assim, eu lembro que nas primeiras feiras, quando não tinha e começou a vir as ferramentas, cara, os stands deles ficam lotados. Os stands deles é realmente porque ferramenta é hipnotizante, né? E você poder ir na feira e conseguir comprar um produto, porque não é só aqueles equipamentos gigantes. O ASFAC tem as ferramentas que você pode comprar lá na hora. Pode, lá eles também vendem na hora, por exemplo, qualquer tipo de espátula, estilete, lâmina, feltro, qualquer ferramenta eles vendem lá na hora, entendeu? Se não tiver, eles arrumam um jeito de levar lá, mais tempo tem. Eu até hoje eu nunca vi faltar. Até então, a questão de ferramenta eu conheci na feira. Pois é. A minha cabeça, eu costumo dizer que explodiu, foi na feira, porque eu falei, gente, precisa disso aqui tudo. Porque pra mim era uma espátulazinha pronto, não é? Hoje em dia, você fazer um acabamento de cortezinho aqui, você tem que ter uma espátula que a ponta dela é fininha, pra você conseguir jogar lá dentro. A lâmina tem que estar bem afiada, pra você conseguir cortar certinho, entendeu? Então, assim, hoje em dia, os próprios cursos ensinam isso pra gente. Então, quando você vai entregar qualquer tipo de serviço pro cliente hoje, você entrega um serviço bem feito. Não tem como você entregar um mal feito, a não ser que você quer. Aí, se você quiser... Tem uns videozinhos, pra gente que é da comunicação visual, deve ter aparecido aí nos Reels, nos TikTok, pessoal adesivando a bexiga e cortando. Aquilo lá é um teste de destreza, de ferramenta? Aqui lá a gente costuma dizer que é uma técnica. Por quê? O que no caso da bexiga? A bexiga pode simular várias coisas. Pode simular um móvel, pode simular um carro, uma lataria. Então, por exemplo, quando a pessoa quebra a lâmina, que a lâmina tem que estar quebrada, tem que estar bem afiadinha. Porque o adesivo você não corta ele praticamente, você só marca e desplaca ele. Certo. Ele vai certinho. Então, por exemplo, quando a gente põe um adesivo na bexiga, a pessoa fura a bexiga, pô, o estilete já murchou, se ele continua aquele corte, ele ia arranhar, por exemplo, o carro inteirinho, de fora a fora. Aí vamos supor que o cliente daqui 2 anos quer tirar aquele plotter. Tá lá, a marca do arranhado de fora a fora. Então, assim, aí, por que a gente faz isso na bexiga? Porque a bexiga, ela é muito sensível. Qualquer cortezinha ali, vai murchar, ela vai rasgar, vai estourar. Você vai treinar o peso da sua mão. Isso, aí a pessoa vai treinar o peso da mão dele e a forma que ele vai cortar. Antigamente era reto, né? Hoje em dia não, hoje em dia já é... já tem que fazer as curvinhas. Então, assim, porque o adesivo em si, você não corta ele. Você só marca. Entendi. Aí você marca, aí lá na pontinha, você dá, com o próprio estilete, você dá uma rasgadinha. A gente também tá falando de adesivo próprio, né? Tem que ter o adesivo com qualidade. O cara vai querer fazer isso com promocional. Aí não tem como, porque o promocional gruda demais, né? Você quer bater lá, já era. Aí a gente faz mais isso com o vinil automotivo, entendeu? Até a decoração a gente não faz porque é um vinil mais grosso. Então você pode ver, a maioria dos testes com bexiga, em vidro, qualquer coisa, é sempre automotivo. Então normalmente o adesivo automotivo tem que ser o adesivo mais fino. Ele é mais fino. E para decoração usa um adesivo mais grosso. Porque assim, é pouca coisa também que muda, né? Porque assim, por exemplo, vamos falar aqui de um vinil automotivo. Ele tem lá 0,12 de gramatura. Às vezes um vinil, por exemplo, para o móvel tem 0,15. Um para parede tem 0,20. Um puxão 0,25. Entendeu? Entendi. Então sempre tem essa diferença de vinil. Aí tem a questão do vinil monomérico, polimérico, a pessoa tem que pelo menos saber um pouquinho ali. Você sabe é tudo, né? A gente nunca sabe. Essa diferença do monomérico, polimérico, eu fiz até um videozinho no YouTube, o pessoal ensinando a fazer o orçamento e partindo na arte do adesivo para fazer envelopamento de parede. Então, quem quiser conhecer, tá lá o videozinho falando as diferenças e como fazer esses orçamentos. É igual eu costumo dizer também, né? Como a gente trabalha muito com decoração, que é arquitetura, a gente faz muito serviço para parede. E a maioria a gente põe iluminação. Aí é onde que eu chego dos meninos da face, falo assim, gente, qual que é o material de impressão? A gente vai fazer no monomérico. Então a impressão, a laminação tem que ser no monomérico também. Porque se a gente fizer
impressão polimérica, por exemplo, e a laminação monomérica, um vai desplacar do outro. Entendi. Entendeu? Não sei o que acontece, só sei que desplaca. Aí você vai lá, faz o serviço bem feito, dá um mês lá, já tá soltando a laminação da impressão. Por quê? Porque é cada adesivo com força diferente. Entendi. Entendeu? Às vezes a superfície, onde o de baixo foi colado, ele tá sofrendo uma tensão e não tá sendo compatível com o que tá de cima, né? Por isso que a gente sempre faz no igual, tenta fazer igual. Lá a gente tem um tal do GTS, né? Aí faz tudo que eu faço com laminação, tanto parede, tanto carro, é nesse material que eu mando rodar. GTS. Porque eu sei que não vai dar problema, entendeu? Entendi. Inclusive a gente teve bastante problema aí no passado com um lote que voltou tudo, né? Então, acontece. Porque assim, se fizer desse jeito, sempre vai voltar. Por exemplo, vamos supor que vocês vão lá, faz uma impressão no polimérico, que é mais caro. Mas a laminação faz no monomérico, que é mais baratinho. Às vezes você quer diminuir o custo pro cliente, vai dar problema. E, tipo assim, de todos os serviços que você já fez até hoje, teve algum serviço que você falou assim, lavei a égua, esse aqui me salvou o mês, às vezes você tava lá pensando, nossa, esse mês aqui vai ficar apertado, aí veio aquele que salvou. Rapaz, vou mentir pra você não, acontece direto, sim. Não é pouca, é raro, direto. Mas acontece direto. Nossa, por que acontece? Nesse ano mesmo, no começo do ano, eu fiquei... A empresa, a gente só teve, tipo, o serviço pequenininho, que foi uma geladeira, um micro-ondas, e teve um efeito laqueado em mesa, foi muito pouca coisa. Porque o gasto é muito, né? A gente tem um investimento muito alto. Aí eu falei assim, gente, eu tô ficando preocupado. A gente tem o dinheiro lá pra suprir, mas a gente fica preocupado. Aí na última semana, na última semana, pra quarta-feira, chegou uma arquiteta querendo serviço pra ontem. Opa! Então, isso aí é eu. Aí ela foi lá, entregou um serviço, era um projeto grande só, que eu tinha que entregar em 5 dias. Aí lá envolveu 4 paredes, acho que as paredes tinham 3x5. Envolveu móveis, que é uma loja que abri. Aí falando que salvou não só aquele mês, mas praticamente o outro. Desafogou, entendeu? O próximo também. Aí um dia eu dormi preocupado, no outro dia eu dormi rindo. Isso acontece, tipo assim, é raro, né? Mas com frequência. Mas sempre acontece. Bom, deixa o seu contato aí pra galera que quer fazer um envelopamento, mudar a cara da sua casa, do seu escritório. Deixa seu contato, como eles te acham. Para quem vai me procurar pela internet, o melhor meio de contato é o Instagram. Porque no próprio Instagram vai ter o WhatsApp da loja. Então, se a pessoa colocar lá PV, revestimento autoadesivo, vai estar lá na bio, vai estar o WhatsApp. É só eles clicar que eles é redirecionado direto pra gente, entendeu? Aí lá a gente tem uma equipe, a gente pega e atende. Se não for eu que for atender, às vezes vai ser minha esposa ou até mesmo o menino, porque a gente deixa o WhatsApp aberto no computador. Entendi. Entendeu? Porque às vezes a gente vai fazer o serviço, a gente responde muito rápido. Mas eu vou deixar aqui também no link do vídeo, na descrição, o link do seu canal, o WhatsApp também. Você tem loja física também ou só a gente web? Está montando. A gente já atende mais. É delivery. Delivery, né? Então, vou deixar todos os contatos aqui para vocês acharem Paulo Vitor. E um rapaz que realmente foi testado e aprovado, né? Tive sorte. Teve sorte. E tá aí mostrando que conhecimento, quem busca conhecimento, quem corre atrás, consegue alcançar. E esse é o intuito do Inspira Print, mostrar que, galera, investe. A única coisa que ninguém consegue roubar de vocês é o conhecimento. E através desse conhecimento e da sorte que ele teve, tá chegando e vai subir muito ainda, né? Porque assim, igual a gente se sente bem, né? Porque assim, o que eu tô vivendo hoje, eu tive um sonho há 4 anos atrás. Imaginava que ia viver? Não. Mas a gente sonha. E quando chega, assim, pra gente, a gente fica meio bobo, né? Fica meio besta, porque você fala, não, tá acontecendo, é aquilo que a gente sonhou e tal, tudo mais. Mas, assim, ao mesmo tempo que a gente vive o sonho, a responsabilidade é maior. Aumenta, né, o peso. Porque pensa, eu daqui de Araguari, que Minas Gerais, sendo um jurado de uma competição que vai acontecer lá em São Paulo, para avaliar um dos melhores aplicadores de vinil do Brasil. Porque não é só da região. Vai gente do Nordeste, do Sul, de São Paulo mesmo, Centro-Oeste, do Rio de Janeiro. Então, assim, e você avaliar essas pessoas, que a maioria já é até pro expert,
É muito difícil. Então você tem que ter uma avaliação assim, muito criteriosa mesmo. E não só avaliar, né? Desenvolver as provas também, né? Porque esse ano a gente desenvolveu, né? Teve eu e mais um outro rapaz que faz parte lá do time da X-Fac, que a gente teve várias ideias. A gente no começo pensou em colocar ar-condicionado, só que a gente teve uma dificuldade que não achou e teve que fazer uma outra prova. Aí eu não posso falar as provas aqui, né? Porque não, surpresa. claro que não, senão a galera já vai meio surpresa, que mas preparada, assim, né? Mas a prova lá é uma prova tranquila. Né? Tranquilo. Vai lá. Põe eu lá pra fazer pra você ver. Se em 3 dias eu não perco um monte de adesivo. Mas aí o que acontece? Igual eu tinha te falado das inscrições, ainda tem vaga. Entendi. Entendeu? Se você quiser até deixar, até mesmo o meu contato mesmo, quem daqui da região for e quiser participar, é só entrar em contato que a gente faz as inscrições lá, entendeu? As inscrições é até que dia? Cara, a feira começa dia 15, 16? Acho que é dia 14 ou 15. Então, A gente vai dia 17. A gente... Deixa eu olhar a data aqui pra mim não falar besteira. Até segunda-feira da semana que vem, até dia 7. Então vai dar tempo, a gente vai até dia 7. divulgar o episódio. Vocês vão estar assistindo agora no sábado, né? Então a partir de 11h45. Então vou deixar o link aí para vocês entrarem em contato com o Paulo Vitor e fazer a inscrição de quem quiser participar. Lembrando, a Reila tá montando uma caravana que vai sair daqui de Uberlândia e para lá a gente sai daqui na dia 17, na quinta-feira de noite, 10 horas. Nós vamos tomar um café da manhã lá na indústria da Plast Real. Para quem acompanha o canal, a Plast Real já esteve aqui. Então, é uma empresa que tem uma filial aqui em Uberlândia e tem a indústria lá em São Paulo. A gente vai ter o prazer de conhecer a indústria e tomar um café lá com eles. E a gente retorna, acabando a feira no sábado, a gente retorna e chega aqui em Uberlândia no domingo de madrugada. É bom, né? Quer deixar um abraço, uma mensagem? Eu queria agradecer, né, primeiramente a Deus, né, lógico, pelas portas que tem aberto, né, pelas coisas que a gente vem conquistando, que sem Deus a gente não é ninguém. Segundamente vocês, pelo convite. E mandar um abraço, assim, para todo mundo que nos acompanha, né, que nos segue, porque sempre tem gente que nos motiva. Sempre tem pessoas que torcem pela gente. Eu queria mandar um abraço pra todo mundo. Mandar um abraço pra minha esposa, né? Porque não pode esquecer. Deixou eu vir, né? Eu não queria deixar, não. Eu falei, não, amor, tem que ir e tal. Porque ela é desse tamanho aqui, ó. Mas é braba. Menina, mas ela é braba. Eu falei, não, amor, deixa eu ir lá e tal, pelo amor de Deus. Aí deixou. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Aí ela deixou. Mas, assim, mais pra essas pessoas mesmo que a gente tá próximo, né? E as pessoas que for ouvirem também. Acho que é praticamente só, né? E aproveitar e mandar uma mensagem aí, pessoal da SFAC. Se um dia alguns dos representantes estiverem aqui na região, Triângulo Mineiro, Uberlândia, já fica o convite para participar do nosso podcast, tá? Não paga nada para participar aqui. A gente vai ter uma honra contar essa história de vocês aqui também no nosso canal. Porque é bom, né? Sempre a gente começa comigo, depois vai com eles, aí já vai indo. Mas eles é tranquilo, se você estiver por aqui, eles vêm sim. Você é despreocupado, eles é fácil de mexer. Então tá certo. Muito obrigado aí pela presença. Eu sei o tanto que foi corrido, o tanto que é corrido, né? A gente conseguir casar as agendas, então eu tenho só a agradecer sua presença. É uma honra te receber aqui e poder contar a sua história e poder inspirar outras pessoas aqui na comunicação visual aqui da região. Isso aí, eu te falei, né? Eu que agradeço mesmo. A honra é muito grande estar aqui, né? Poder contar um pouquinho, né? Tentei contar, assim, escondendo algumas coisas, porque não conta tudo, eu tenho certeza que ainda tem muita história aí para fazer mais episódio. Próxima vez já vem com a patroa. E já vem com as ferramentas, né? Vou decorar aqui, bonitinho. Pois é. A gente não... Meio na correria, a gente nem lembrou dos detalhes. Mas é isso aí. Muito obrigado. Deus abençoe. Confirme.